98,9. Estão circulando Também ocupada. 100,9. Ocupada. 102,9. Ocupada. 104,5. Opa! Aí. Segura aí, Jorge. Aí tem um buraco. Aí. Aqui. Testando. Aí pra direita aí, Jorge. Aí. Testando. Aqui no topo do morro, dois beiçudos testando. E aí, pessoal? A gente aqui falando pro morro e pro mundo. Olha que é. Jorge, pega melhor na 104.5. É isso aí, é 104.5, Rádio Favela. A nossa onda tá no ar, hein? Gostou, mãe? Gostei. Igualzinho uma rádio dessa que a gente ouve por aí. É, mãe, é uma rádio. E pode fazer isso, menino? Pode. Quer dizer, não pode, né? Ah, mãe, é uma brincadeira, pô. Não vai dar nenhum problema se ninguém souber que é a gente. Pô, é um segredo do Zequiel, meu e seu. É, dona Nelson. Pô, promete que não vai bater nada pra ninguém, mãe? Mas será que ninguém vai ficar sabendo disso? O Jorge é o de camisa vermelha. Tem certeza? Tem certeza. O de vermelho. Você que é o Jorge dos Santos? Sou eu. Polícia. Tá me prendendo? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Vem comigo. E a minha filha, hein? E a minha filha? Vocês prometeram! Vocês não têm... O Ministério Público vai acionar criminalmente as rádios piratas que funcionam em volta dos aeroportos das capitais do país. Rádios piratas põem em risco pousos e decolagens nos aeroportos de São Paulo. O perigo está no ar. E as rádios piratas são as principais culpadas. Enquanto as rádios piratas continuarem existindo, o perigo está no ar. Controladores de voo de São Paulo estão assustados com o aumento do número de interferências na comunicação com os pilotos. E as rádios piratas são as principais culpadas, como mostra a reportagem de César Galvão. Segundo a aeronáutica, elas usam equipamentos de alta potência, que invadem as frequências exclusivas da aviação. Quando a interferência é muito grande, os controladores são obrigados a segurar decolagens e atrasar pousos. Existem interesses nessa discussão. Quando isso vem à tona na mídia, isso vem sempre de uma forma pautada. Olha, o culpado é a rádio pirata. O mais importante que eu vejo nisso, não na nomenclatura, que é rádio livre, pirata. O mais importante que eu acho que tem que ver é o seguinte: a liberdade de expressão é um direito constitucionalmente garantido no nosso país. Quando surge um instrumental não autorizado pelo governo, ele é denominado de pirata. Mas, na realidade, é o governo que está subvertendo o direito. A rádio, no caso da rádio comunitária dos bairros que tem mais necessidades, do grosso da população, não é uma questão do exercício da comunicação com uma liberdade, é a comunicação com uma necessidade. Tem que ser plural, tem que tocar todos os tipos de música, tentar abranger todos os públicos, né? A rádio comercial tem que segmentar público jovem, né? Rock, qualquer estilo aí, qualquer público. A rádio comunitária não pode fazer isso. O propósito da rádio comunitária é o serviço público, representar os interesses de uma comunidade, se for uma comunidade geográfica ou étnica, e incluir a participação da comunidade na definição e a elaboração das notícias. Chegamos ao final de mais um Bolero do Lero Lero, o bolero mais charmoso do Brasil. Vem aí Robertão e os problemas de cada um. Se o seu problema é solidão, fale com o Robertão. Não fique desesperado, mano. O importante é você ter esperança no seu futuro, correr atrás, correr pelo certo, porque a periferia precisa disso. Existe um espectro eletrônico que o governo tem o direito de controlar esse espectro apenas para que todos usem dele igualmente, para que não haja interferência de um serviço no outro. Essa é a função do Estado, e só esta. Só que aqui no Brasil, em vez de ele apenas administrar, funcionar como gestor de uma coisa que não é dele, ele é gestor apenas no interesse público, ele passou a ser dono e só dar para quem ele quer, quando quer, e visando interesses inconfessáveis políticos.
O espectro eletromagnético não pertence ao governo, não pertence às agências governamentais e não pertence também à mídia monopolística privada. Esse espectro eletromagnético pertence ao povo e o povo tem direito de usá-lo. Aqui é onde estava funcionando a rádio. Aí quando ele veio, que levou quase tudo, aí nós paramos uma vez, porque não temos dinheiro para investir mais, né? Então nós paramos, mas ele funcionava aqui, nessa sala aqui. Nossa casa vazia, né? O rádio aqui para a comunidade não tem tamanho, né? Ele informa tudo o que é necessário para a gente e a situação que estamos, o modo como estamos vivendo, tudo está sendo informado. Falar da segurança, falar da prevenção das doenças venéreas, sexualmente transmissíveis, o esgoto que está estourado na rua, como que faz para a gente buscar a subprefeitura, pedir à subprefeitura que cuide disso, a rua, a viela que está sem iluminação, o córrego que está se acabando. É o que o pessoal faz aqui na comunidade. Dessas notícias, onde vão ter uma vacinação, onde vai ter um atendimento a idosos. Arrecadação de alimentos, cesta básica para doar para pessoas, porque tem muita gente carente na comunidade. Então tudo isso a gente fazia. Eu assisto mais rádio, eu tenho um até na cozinha, né? Meu rádio, que eu escuto o que eu quero. Eu lavando louça e escutando as músicas. Aí no instante arrumo casa, faço serviço. Não é sempre um jornal, uma televisão que fala dos nossos problemas aqui, né? Precisa ser o pessoal daqui mesmo, né? O pessoal que administra, o pessoal que consegue coisas aqui para a comunidade, né? Através da rádio comunitária, nós podemos conscientizar a população, desde o comunicado da perda de um documento, da reunião do conselho da escola, da reunião do conselho de saúde, da reunião das próprias associações de moradores, da importância que tem a participação do usuário da saúde, nos conselhos locais de saúde. Nós temos inúmeros projetos sociais que não entram na favela. Nós não temos condição de ir lá na favela mostrar para a comunidade carente que nós temos esse projeto para levar para eles. Para que isso aconteça, nós temos dois caminhos. Um, que nós não vamos aceitar jamais, que é negociar com gerente de marginais, gerente de tráfico. Outro é a rádio comunitária. A rádio comunitária chega até lá sem que a gente tenha que fazer negociação com a chefia do crime. As rádios comunitárias são um dos principais instrumentos de exercício do direito à comunicação. Elas, pela maneira como elas permitem à população se organizar, discutir as suas questões, elas estabelecem uma relação que deixa clara para a pessoa que ela é parte daquele espaço de comunicação, que ela também tem direito a ter voz. A maior importância da rádio comunitária é que nós já dizemos que é o da liberdade de expressão como instrumento fundamental para a emancipação da classe trabalhadora. E aonde se está esse processo de emancipação? É o desenvolvimento local. Quando você tem um processo de valorização da cultura popular, da cultura criada e feita pelo povo, você está, de uma certa forma, desenvolvendo a autoestima de quem está fazendo rádio. 106,7 Favela FM. E não acaba não, Domingão. Agora meio-dia e 11 para os do Morro, meio-dia 12 e 11. Acho que o panorama das rádios comunitárias no Brasil é dramático. Até 98 o Brasil não tinha nenhum tipo de regularização para as emissoras comunitárias. Isso, em 98, o ministro Sérgio Mota, do governo Fernando Henrique Cardoso, fazia a seguinte leitura. Não dá, nós estamos sendo muito pressionados por entidades internacionais, não dá para a gente não ter uma legalização. Isso já passou do limite. Mas, o que ele fez? Chamou o pessoal da ABERT e falou quais as condições que vocês colocam para que nós possamos legalizar. E aí foram 3 condições básicas. Um canal para cada localidade. Teoricamente, você não pode ter na mesma localidade 2 rádios comunitárias. O limite de 1 quilômetro e não poder ter publicidade comercial. Então essa legislação que os deputados aprovaram lá, e não foram quaisquer deputados, estão falando de uma legislação
que foi aprovada pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, onde mais de 70% dos deputados eram proprietários ou representantes dos proprietários das emissoras comerciais. E ao sair essa lei, pouco tempo depois, fecharam-se os escritórios de minicom nos estados. Criou-se a lei e, na sequência, fechou-se o local onde entrariam os pedidos. Eu acho que a Lei 9.612 é um grande entrave para a questão da radiodifusão comunitária no Brasil. Se antigamente se fechava a rádio porque não existia uma lei, hoje se fecha a rádio porque existe uma lei, né? Ou seja, uma lei que foi feita muito mais para restringir do que para libertar. Então, no artigo 30, número 1, diz claramente, dentro dessa divisão, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ora, tudo que for de interesse eminentemente local, a competência é do município, não é da União. Essa lei das rádios comunitárias federal, ela é inconstitucional por isso. A competência é municipal, não é federal. As desvantagens são inúmeras. Nós estamos, na realidade, brigando por uma latinha velha. 25 watts de potência, nós estamos brigando por um serviço de alto-falante. Essa é a realidade. 1 quilômetro, ele muitas vezes não é suficiente nem em áreas urbanas. Você imagina em áreas rurais, você imagina na Amazônia. Então não dá para dizer o que é suficiente ou o que não é. 1 não é, 2 é, 3 é, não é isso. A questão tem que ter uma flexibilização de acordo com a área que você está. Não é injusto, você tem que ter algum limite para alguma coisa. Você não pode, não, tem que ser 4. Tem que ser 4 quilômetros, porque o 4 acaba interferindo. Não, para enviar o sinal para atingir somente 1 quilômetro. Isso. 4 é para equilibrar entre si. Você tem que ter um raio de 4 quilômetros de ação em cada rádio comunitária. A rádio comunitária tem que ter no máximo 0,25 de potência. Ela com 0,25 de potência, ela atende a qualquer cidade do Brasil, todos os bairros serão atingidos sem precisar de interferência no outro. Agora, na medida que você bota 1 kW, 2 kW, 3 kW, não tem jeito. Então, em Brasília, eles pegaram o mapa do Brasil e consideraram uma folha de papel e fizeram círculos. A cada 4 quilômetros pode ter uma rádio. Isso é utopia científica. Ora, o Brasil não é plano. O Brasil não é uma mesa de bilhar. Portanto, é evidente que a lei aprovada pelos deputados federais, não é pela Constituição, dizendo que só pode ter 30 metros de antena, que só pode ter 25 watts, que só pode alcançar 1 quilômetro com 91 dBmi, é evidente que isso é uma bobagem. Isso não bate com a realidade física, porque se o lugar for acidentado, se o lugar for montanhoso, é evidente que isso não dá para o gasto. Acho bobagem a gente tentar achar um número que identifique que é comunidade. Você vê, é quase maluco. Qual é o tamanho em metros que identifica uma comunidade? A legislação que foi aprovada pelos deputados federais, isso há quase 8 anos atrás, é uma legislação que confunde uma entidade não ser lucrativa com uma entidade não poder ter receita. O direito sabe distinguir isso claramente. Uma coisa que não tem propósito lucrativo não significa que não tem que ter recurso. A questão do apoio cultural, eu acho uma piada. Segundo a Anatel, o Ministério das Comunicações não permite que as nossas rádios comunitárias venham a divulgar endereço do comércio e muito menos preços, valores, promoções. E isso acaba, de uma certa maneira, prejudicando as nossas rádios comunitárias, haja vista que nós não recebemos os recursos, nós não podemos receber recursos do Executivo, do Legislativo. Não é interessante pro Zé lá do açougue, lá do meu bairro, divulgar só Zé do açougue. Ele quer divulgar a carne que ele tem e o preço da carne dele. O que está de errado nisso? Divulgar a carne que ele tem lá para vender e o preço que ele tem. Então, é você querer sensibilizar uma empresa a ser militante de uma causa. Para que ela dê e ela não consiga nem sequer dar o endereço onde ela vende o produto dela. Para não ser confundido com anúncio. Então é o seguinte, é dar por dar. Essa lei diz que a rádio tem que sobreviver única e exclusivamente através da colaboração, da doação da sua comunidade. Ora, se a comunidade é pobre,
como é que ela vai conseguir manter? Ela tem que ter uma política de se autossustentar. Precisa de pessoa, precisa de material humano, precisa de equipamento. Não é porque é comunitária que a companhia de energia elétrica vai te isentar de pagar, a companhia de telefonia, enfim. Se fosse assim, até teria toda a razão. Quem que paga as contas? Você não tem apoio de empresas privadas, se você não tem o apoio do governo, quem é que vai apoiar? Os moradores da comunidade, às vezes, não tem comida na mesa para os filhos. Quem é que vai apoiar? Então a gente tem que ir caminhando a duras penas, sabendo da importância da rádio,